Na aula anterior falou um pouquinho, contando uma história sobre a criação dos números, né, os conjuntos numéricos. Aí a gente falou dos números naturais, a gente falou dos números inteiros, racionais, irracionais e finalizamos com os números reais. É claro que existem outros números que foram criados, mas para o nosso conteúdo específico só vamos ficar limitados ao conjunto dos números reais. Nessa aula a gente vai trabalhar vamos abordar um pouco mais especificamente os números naturais e inteiros. Veja bem, quando falo dos números naturais já estou falando automaticamente dos números inteiros, então já meu foco já direcionado para os números inteiros fica também evidenciado a sua aplicabilidade, digamos, de maneira indireta, quando for o caso, nos números naturais. Então vamos começar primeiro com a representação geométrica. A representação geométrica seria a representação na reta numérica. Eu coloquei aqui os números inteiros, perfeito. Veja bem que a partir do 0 para lá nós temos os números naturais, como bem comentado na aula anterior. E aqui a gente comenta a expressão que é a reta que representa todos os números inteiros. Veja bem, aqui nós falamos de que surge a necessidade da criação de grandezas opostas. O oposto de 1 é o menos 1, daí surge o negativo, aquele que tem a representação oposta. Mas em termos geométricos, a distância entre este valor e este valor é a mesma que essa aqui, porque estaríamos falando de grandezas positivas em termos de geometria. Muito bem. Aí a gente vai começar a falar um pouco do que seria o termo sucessor e o termo antecessor. Eu dou a seguinte dica: você fala de sucessor quando você fala de caminhar de um número prefixo definido e o próximo ser o sucessor. Veja bem, como assim o próximo ser o sucessor? É aquele que vem depois. Se você fala, vou colocar o exemplo, eu quero saber qual é o sucessor de 2. Bom, você fixa aqui no 2 e você olha para frente. Quem está depois do 2? É o 3. Então, o sucessor de 2 é o 3. Perfeito? Vamos lá, vamos colocar agora isso aí dentro dos números naturais, que ao mesmo tempo serve para os números inteiros. Se eu falasse qual é o sucessor de menos 3, veja bem, você está na posição menos 3, está aqui. Você vai para o número que vem depois, que está do lado, que é o seguinte. O sucessor é o que vem depois. Então, o que vem depois é o menos 2. Então, o sucessor de 3 negativo é o menos 2, o 2 negativo. Perfeito? Então, você vai para o lado direito. Você se direciona ao número que está do lado, ao número que você fixou. Muito bem. É muito parecida a lógica para o antecessor. O antecessor anterior, aquele que está atrás, antes dele. Então, você vai no sentido oposto. Então se eu colocasse o exemplo aqui, qual é o antecessor? Olha só, colocar aqui o antecessor do, por exemplo, 2. Você vai novamente pegar o 2, você está aqui o 2, correto? Só que ao invés de ir para a direita, você vai para onde? Para a esquerda. Qual é o próximo número que está ao lado dele? O número 1. Então o antecessor de 2 é 1. Deu para entender? Tranquilo, né? O antecessor de 2 é 1. Se eu falasse do antecessor do menos 2, por exemplo. O antecessor de menos 2. Você está aqui no menos 2 e você diz, estou indo para onde? Estou indo para a direita ou para a esquerda? Opa, estou indo para a esquerda, porque o antecessor sempre vai no sentido esquerdo, que é o número anterior. Quem está atrás dele? É o menos 3. Então o antecessor de menos 2 é o menos 3. Veja bem que se eu fizer isso, eu não vou ter como errar em saber distinguir, identificar quem é o sucessor e quem é o antecessor. Só se lembrar dessa dica. Você pensou, sucessor é aquele que vem depois, aquele próximo número que está a partir do ponto de referência que eu defini. O sucessor de 2 é o 3, porque é o próximo número que vem depois do 2. Se eu falo de um número negativo, a mesma coisa. Se eu tenho o menos 2, quem vem depois do menos 2? O menos 1. Quem vem depois do menos 1? O 0. Então você perceba que sempre que estou indo para o lado direito, estou indicando quem é o sucessor, o próximo número que vai aparecer. Já no sentido oposto, o antecessor é aquele que está atrás, antecessor antes dele. Então você perceba que o sentido da flechinha é para o lado
esquerdo. Então, se você está com o 3, o antecessor seria o 2. Se você está com o 0, o antecessor será menos 1. E assim a gente consegue evidenciar uma regrinha bem prática para poder descobrir o sucessor e o antecessor de um número inteiro. Correto? Perfeito. Beleza. Então, vamos agora continuar falando das operações com os números inteiros, consequentemente, os números naturais também. Falamos já na aula anterior um pouco na questão introdutória de como surge o procedimento, o processo da adição. A gente já vai falar do que seria, em síntese, a adição. Se você percebe, aqui a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Quando a gente vai falar da adição, quando a gente trabalha com dois números ou mais, neste caso, né, a gente vai trabalhar inicialmente com dois números que possuem o mesmo sinal. Como assim, professor? Veja bem. Se eu colocar aqui, tipo, 2 mais 3, veja que o 2 não tem um sinal aqui, não tem. Mas você subentende que é positivo. Então, na verdade, aqui é mais 2. Então, você vai perceber que tem um mais 2 e mais 3. Os dois têm o mesmo sinal? Tem algum sinal de multiplicação ou divisão? Não, professor. Então, é uma adição. Aí, você mantém o sinal positivo e você finaliza com o 2 mais 3 sendo igual a 5. Veja que eu não coloquei o sinal positivo, né? Por quê? Porque se estipula, se assume de que quando é uma grandeza positiva não precisa aparecer o sinal positivo. Veja bem agora o que vai acontecer se eu fosse colocar aqui, tipo assim, ó, menos 5 e menos 7, por exemplo. Veja bem. Tem alguma operação que me indique multiplicação ou divisão? Não, professor, perfeito. Agora você vê que ambos os dois têm o mesmo sinal, não é? Estamos agrupando. Gente, estamos agrupando, estamos somando. Se estamos somando, a gente vai prevalecer o sinal correspondente. Qual o sinal que ambos os dois têm? Negativo. Então o resultado vai ser negativo, pessoal. Daí você somente vai somar. 5 e 7 dá 12. E assim que você consegue entender qual é o processo de adição. Então, a gente tem muitas vezes a ideia, né, de que a adição é só com valores ou grandezas positivas. Não, a adição também pode se dar com grandezas negativas, desde que ambas, ou as duas ou três grandezas estejam com o mesmo sinal. Perfeito? Muito bem. Então, agora, se eu colocar agora a situação da subtração. Bom, a subtração, estamos aqui analisando desde o ponto de vista dos sinais, correto? Então aqui já posso deduzir, por analogia, que se quando os dois tinham o mesmo sinal, dava o resultado uma adição, sendo ele positivo, mantendo positivo, ou sendo negativo, mantendo negativo, se fossem sinais trocados, não estamos falando de multiplicação, nem de divisão ainda. Veja bem, se eu colocasse aqui, tipo assim, 10 menos 6, você vai verificar que este aqui é uma subtração, porque o comum, o corriqueiro, é aquilo que a gente já está acostumado a ver, ou não é? Mas perceba o seguinte, o 10 é positivo, não coloca seu sinal, mas se subentende que é positivo. E o 6 é negativo. Veja que os sinais são trocados. Professor, muito bem. Mas temos algum símbolo aqui que indique multiplicação ou divisão? Não. Então é uma subtração. Neste caso, há uma regrinha. Você vai identificar quem é o elemento maior e aí é ele que vai determinar o sinal do resultado. Ele é positivo? Então o sinal que vou ter aqui é positivo. Você subtrai normalmente. 10 menos 4 quanto é? 10 menos 6, aliás, é 4. Perfeito? Então o resultado ficou com o sinal do maior. Vamos fazer diferente. Vou colocar aqui o seguinte exemplo. Tipo assim, eu vou colocar aqui 5 menos 7. Veja bem, o 5 é positivo? Muito bem. O 7 é negativo? Não temos uma multiplicação. Logo, como não são do mesmo sinal, não temos uma adição. Como vimos anteriormente, são sinais trocados. Como são sinais trocados, temos uma subtração. Logo, perceba o seguinte, quem é o maior aqui? Professor, é o 7. Então, você vai identificar o sinal correspondente. Qual é o sinal aqui? Negativo, professor. Perfeito. Então, você vai prevalecer esse signo negativo, porque é o do maior, e você procede a subtrair como a gente tem o costume. 7 menos 5, quanto é? Não é 2? Professor. Então, a resposta é menos 2. Então, aqui a regrinha é bem simples. Você tem que se lembrar. Mesmo sinal, não havendo operação de multiplicação ou divisão, é uma adição.
você soma. Sinais trocados, não havendo o símbolo de multiplicação ou divisão, você subtrai, prevalecendo o sinal do maior. Aqui era positivo, portanto o resultado positivo, e aqui era negativo, portanto o resultado negativo. No primeiro caso, prevalece o sinal dos dois. Percebam a diferença, perfeito? Agora vamos para o tópico da multiplicação. Aqui vem a famosa regra dos sinais, não é? Aquela mais com menos. Vamos agora entender bem essa história. Se eu colocasse o valor menos 2 vezes menos 2, por exemplo, então na regra de sinais você vai definir, quando você fala de multiplicação, produto, e isso vai valer para divisão também, ou divisão de elementos de números inteiros com o mesmo sinal vai gerar um resultado sempre positivo. Como assim? É negativo? É negativo? São do mesmo sinal? Sim, professor. Então, menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2 dá 4. Você fala que também para divisão vale? Vale. Você vai perceber. Se eu colocar aqui do lado menos 2 dividido por menos 2, você vai perceber a mesma coisa. Menos com menos dá mais. 2 dividido por 2, 1. Pronto. Você agora articulou uma regra que define que sempre que você multiplica ou divide elementos, valores, números inteiros com o mesmo sinal, o resultado sempre vai ser positivo. Opa, veja bem que fica mais evidente quando a gente trabalha com números do tipo 2 vezes 3. Ambos os dois são positivos. Aqui não coloquei parênteses, professor, por quê? Só porque a gente já acostumou, mas se você colocar também não vai fazer muita diferença. Correto? Você tem positivo 2, positivo 3. Ambos têm o mesmo sinal? Sim, perfeito. Como ambos têm o mesmo sinal e se trata de uma multiplicação, o resultado terá que ser também positivo. Então veja, mesmo sinal, quando multiplicado ou quando dividido, sempre vai dar resultado positivo. Se eu colocar aqui 6 dividido por 3, você sabe que é positivo, o resultado é positivo e você procede a dividir como você normalmente sabe. Correto? Professor, e se forem sinais trocados? Boa pergunta. Veja bem, se eu colocar aqui, tipo assim, 2 vezes menos 3, quando os sinais são trocados, ou seja, se um for positivo e o outro é negativo, o resultado do produto sempre será negativo, na certa. Então você vai colocar menos. Mais com menos dá menos. 2 vezes 3, 6. Divisão, é a mesma coisa, professor? Você vai ver aqui, se eu colocar aqui, tipo assim, menos 6 dividido por 2, é negativo? É positivo? Sinais trocados, na divisão, prevalece a mesma regra da multiplicação. Se são sinais trocados, o resultado será sempre negativo. Então você tem menos dividido com mais dá menos. 6 dividido por 2 dá 3. E aí você tem o resultado nessa conta. Vou fazer agora o menos 4 vezes o 5, por exemplo. A gente fez mais com menos, não é? Sinais trocados. Agora a gente está fazendo menos com mais. E menos com mais também a gente tem sinais trocados, ou não é? Está se multiplicando? Sim, professor. Logo o resultado também será negativo. Então 4 vezes 5 dá 20. Idem, se eu colocar aqui, tipo assim, 10 dividido por menos 2, muitas vezes as pessoas já começam a travar aqui, porque o 2 negativo embaixo no denominador, meu Deus, como é que eu faço isso? É a mesma regra, não muda em nada. Você tem aqui positivo? Tem negativo? Sim. São sinais trocados? Perfeito. Qual é a regra? Se são sinais trocados, ou se multiplicando, ou se dividindo, sempre vai ser resultado negativo. Você divide 10 por 2 e você obtém um resultado 5. Negativo. Não tem muito mistério. Então, a regra de sinais para multiplicação, perfeito, serve também para divisão. Eu já fiz aqui o paralelo, você veja, falei da multiplicação, falei aqui da divisão e eu fiz o comparativo para que você perceba que de maneira
comparativa, a regra vale para ambos os dois. Então falamos da multiplicação e falamos da divisão, colocando exemplos para enxergar bem que a regrinha é válida para os dois.